Olá pessoal, então voltando, falando um pouquinho sobre o potencial de pilha, o que é o potencial? Como é que a gente vai chegar a idealizar uma pilha para nós? Então, a diferença de potencial, né, são os potenciais padrão dos eletrodos, é a diferença do potencial do ânodo menos a diferença de potencial do cátodo. Então aqui ó, eu tenho o potencial da espécie da direita, né? Ou seja, da onde ocorreu a minha redução. Então, é oxidação, redução. Né? Vocês estão olhando invertido, né? Olhando para mim, então, oxidação, redução. Eu vou ter primeiro o potencial dessa espécie menos o potencial dessa espécie. Então, o potencial, né, dessa espécie aqui que sofreu redução menos o potencial da espécie que promoveu a oxidação. E aí eu vou ter o meu potencial da pilha. Então, nada mais é do que a diferença entre os dois. Então, eu vou ter aqui, ó, por exemplo, a prata mais indo para prata zero, ferro zero indo para ferro mais 2. Se eu construir o meu diagrama, eu vou ter a oxidação, ferro indo para ferro mais 2, redução, oxidação, redução. Então, eu tenho o potencial desse menos o potencial desse. Primeiro da direita, depois o da esquerda. Então, vamos lá. Então, eu tenho o potencial do da direita menos o da esquerda, que vai dar mais 1,24. O que quer dizer um potencial de mais 1,24? Quer dizer que se o potencial é positivo, o ΔG é negativo, ou seja, menor do que zero. Então, este sentido aqui é favorecido, né? Quer dizer um K maior do que 1. Ah, professor, o que é o K? A gente não falou de K. É a constante de equilíbrio. Produto elevado ao seu coeficiente estequiométrico dividido pela concentração dos reagentes elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Então, os produtos têm maior concentração do que reagentes quando encontrar o equilíbrio. Logo, K maior do que 1, porque o numerador é maior do que o denominador, então eu vou ter valores maiores do que 1. Se fosse o contrário, o numerador menor do que o denominador, eu teria uma constante menor do que 1. Então, eletrodo padrão de hidrogênio. Ah, professor, o que é isso aqui? Bom, para eu determinar este valor aqui, ó, que é o valor do potencial, né, do eletrodo, né, da esquerda e o da direita, que vai dar mais 21, eu precisaria saber esses valores para calcular. Eu posso montar a célula, só que imagina eu ter que montar diferentes células para poder chegar a esse valor. Como eu não tenho como fazer isso, eu faço o quê? Eu usei um padrão. Eu pego as espécies e utilizo um eletrodo, que nesse caso foi o eletrodo de hidrogênio, que é o considerado padrão, e para ele eu vou dizer que o potencial dessa espécie é zero. Então, quando eu construir uma reação entre o cobre, né, do cobre na presença do gás hidrogênio, cobre mais 2 na presença do gás hidrogênio, eu vi que foi gerado íons H+, e cobre zero. Então, ou seja, se gerou cobre zero, é porque o cobre, na presença dessas duas espécies, sofreu redução. Logo, ele vai ter um potencial de redução positivo. Agora, quando eu fiz isso com zinco, eu coloquei o zinco metálico na presença dessas duas espécies, que é do H+, e do gás cloro, utilizando um fio de platina. E eu vi que foi gerado zinco mais 2, ou seja, ele sofreu a oxidação. Então, ele tem um potencial de redução negativo. Ó, nesse caso aqui, ó, eu tive um potencial da célula de mais 34. Como o potencial da célula é o da direita menos o da esquerda, então eu botei o da direita menos o da esquerda. Qual vai ser o valor desse daqui, que é o da direita? Mais 0,34. Agora vamos fazer para este daqui. Aí, voltando, só para não ficar confuso.
eu coloquei essas espécies para reagir com essa daqui. E vi que foi gerado cobre 0. Então, essa espécie, frente ao hidrogênio, tem tendência a reduzir. Então, ele tem uma alta tendência à redução frente a esse aqui. O que vai acontecer? Se ele tem uma alta tendência, eu construí a célula e descobri o meu potencial da célula, dessas duas aqui, né, montada, né? O que vai acontecer? Eu determino que, para essa reação de redução, ele tem um potencial de mais 0,34, porque o potencial dele é positivo para redução. Agora, vamos fazer para zinco, para não misturar os dois, por isso que eu voltei. Então, zinco, eu tive essas duas espécies na presença dessas duas. E vi que foi gerado, ou seja, houve a oxidação do meu zinco. Ele saiu do eletrodo e gerou mais... como é que se diz? Mais cátions no meio, né? Da mesma forma que, ao invés de eu aumentar o pH da minha solução, eu reduzi o pH da minha solução, porque os cátions H+, geraram gás e hidrogênio. Então, nessa reação foi gerado gás. Nesse aqui foi consumido gás. E nesse foi gerado. Logo, isso me dá indício de que o zinco, na presença dessa espécie, teve a tendência de oxidar. Como o potencial padrão da minha célula foi 0,76 e ele sofreu a oxidação, quer dizer que o potencial de redução dele é exatamente o mesmo valor da oxidação, só que negativo. Ah, professor, mas eu não entendi o que a gente está vendo isso. Como eu não tenho como construir um potencial para todos, né? Ah, eu vou testar cobre com zinco, cobre com ferro, cobre com... Não, eu testei todos com hidrogênio e agora eu sei, ó, que como esse aqui tem tendência a sofrer redução na frente do hidrogênio e esse tem tendência a sofrer oxidação na frente do hidrogênio, por quê? Porque, ó, a reação de redução positiva, reação de redução negativa, quer dizer que esse potencial, né, sendo negativo para redução, quer dizer que o ΔG é positivo, não é espontâneo isso. Logo, se ele não é espontâneo neste sentido, nesse aqui ele é espontâneo. Então, como esse tem tendência a reduzir e esse aqui tem tendência a oxidar, quando eu reagir os dois, vai ser nada mais nada menos do que esse aqui oxidando e esse reduzindo. Entenderam, pessoal? Então, eu reagi os dois com hidrogênio para saber qual era a tendência de cada um. Bom, professor, eu preciso saber, vocês precisam saber que todos foram determinados comparando o eletrodo padrão de hidrogênio. E que para o eletrodo padrão de hidrogênio, quando eu coloquei aqui, ó, o da esquerda aqui foi 0. Então, todo o potencial da pilha foi considerado como sendo do cobre. A mesma coisa aqui, ó, o potencial da pilha foi 0,76. Então, todo o potencial é considerado como sendo do eletrodo, nesse caso, da esquerda. Por isso que ele ficou negativo aqui, pessoal. Ó, tá? Porque é 0,76 menos este valor aqui. Bom, vamos adiante. O potencial padrão de um eletrodo de zinco é 0,76, menos 0,76. E o potencial padrão da célula, essa daqui, foi mais 91. Qual o potencial padrão do eletrodo desse aqui? Então, é sempre o da direita menos o da esquerda. O potencial da célula é igual ao da direita menos o da esquerda. Se eu tenho o da célula, tenho o da esquerda, é só eu descobrir o da direita. Então, ó, o potencial da célula é o da direita menos da esquerda. Se o potencial, né, eu quero saber o da direita, porque olha só, é esse que eu não tenho. Então, o da direita é o potencial da célula menos, se era menos, passa para o outro lado positivo, o da esquerda. Substituo os valores, 0,91 mais menos 0,76, porque aqui é negativo. Esse menos não é o da expressão, porque como essa espécie passou para o outro lado, se está aqui diminuindo, passa para o lado somando, por isso que é positivo. Como é que está negativo? Porque o potencial era menos 76. Diminuo um do outro e chego aqui. O potencial padrão para essa
espécie aqui é deste eletrodo, né, não é da célula, é de mais 0,15. Bom, vamos adiante. Então, a partir desses experimentos com eletrodo padrão de hidrogênio, eu chego aqui a várias reações de redução. Ó. Aqui, as espécies que têm tendência a reduzir, né, frente ao padrão de hidrogênio, que é o zero. E esses aqui são a tendência, ó, a reação e de redução. Logo, se eles são negativos, é porque a tendência deles frente ao hidrogênio é a oxidação. Então, vamos pensar o seguinte. Se eu colocar essa espécie, a primeira aqui, que é o flúor, com o lítio, o flúor tem alta tendência à redução. Esse aqui tem alta tendência à oxidação. Deu. Tranquilo? Ótimo. Eu vou ter um alto potencial. Agora, eu posso reagir dois que têm tendência à redução? Posso. Ó, esse tem maior tendência de redução do que esse. Logo, como esse aqui tem um alto potencial como eletrodo para redução, ele vai fazer com que esse aqui tenha uma tendência à oxidação. Então, se eu estiver reagindo uma espécie que tem um maior valor de redução, essa vai ser a que vai se reduzir, e o que tem menor vai ter tendência a oxidar. Agora, se eu tiver este aqui com esse aqui, esse oxida, desculpa, esse reduz, esse oxida. Se eu tiver um daqui e outro daqui, ótimo. Esses aqui tem mais tendência a oxidar, reduzir, do que esse daqui. Tá bom? Vamos adiante. Potencial padrão e constante de equilíbrio. Eu falei para vocês que existia a constante de equilíbrio, que é o que? Se aquela reação, naquela organização, tem tendência a formar produtos frente a reagentes. E a gente aprendeu lá, na parte de termodinâmica, que o ΔG padrão é menos RT ln de K, né? Então, eu podia ter uma relação do meu ΔG padrão com a minha constante de equilíbrio. Só que, o que acontece? Nesse caso aqui, eu quero saber o que é o meu K, né, da minha reação. Eu sei que o meu ΔG é menos NFE. Se eu pegar o meu NFE e substituir nessa daqui, eu vou ter que a minha expressão é essa aqui. Agora quero isolar o meu ln de K, eu vou passar menos RT para cá. Com menos vai dar positivo. Então, eu vou ter NFE divididos por RT. Agora, ó, com o meu potencial, a minha constante Faraday, o número de elétrons, R, que é a constante geral dos gases, e a temperatura, eu consigo chegar ao meu K. Saber se eu tenho uma reação que tem produtos favorecidos ou reagentes favorecidos. Ah, professor, mas a gente já não tinha aqui? Tinha, mas é uma outra forma de eu conhecer, porque aqui eu sei se é reação espontânea naquele sentido, mas eu não sei o quanto ela é espontânea. Eu sei que ela é espontânea, mas eu não sei quanto de produtos serão formados. Aqui eu vou saber que no equilíbrio, a quantidade de produtos formados, ou seja, a relação, o produto dessa divisão, né, entre reagentes e produtos, vai me dar um valor de K. A partir daquela expressão que a gente, né, que é o ΔG menos RT ln dK, eu posso também, a gente conseguir, a partir do meu ΔG padrão, eu conseguia descobrir o meu ΔG de reação. Como? Que no momento que eu não tenho ainda o meu equilíbrio, aqui, opa, volta. Aqui, ó, eu estou falando no momento do equilíbrio. Aí eu tenho o ΔG padrão, né? Mas, em algum dado momento, eu não tenho o meu equilíbrio. Eu tenho o meu Q, o meu quociente reacional. Eu quero saber em uma determinada condição da minha reação. Não quando ela encontrou o equilíbrio ΔG igual a zero. Eu quero saber quando o meu ΔG é diferente. Ele é em qualquer momento da reação. Eu vou ter o meu ΔG padrão, que é fixo, mais RT ln de Q. Como o ΔG, né, da reação é o meu NFE da célula e o meu ΔG padrão é o meu NFE padrão da célula, eu posso ter essa relação.
Dividindo tudo por NF, porque eu tenho dos dois lados, eu vou ter aqui o que a gente chama de equação de Nernst. Para que serve essa minha equação de Nernst? Eu consigo saber o meu potencial da minha pilha em qualquer momento da minha reação. Ah, professor, eu preciso gravar isso? Não, eu preciso que vocês saibam que existe a equação de Nernst e que ela é utilizada, né, para descobrir o potencial da minha pilha em qualquer momento da minha reação eletroquímica. E aí a gente pode ter alguns exemplos. Por exemplo, ó, calcule o potencial da célula em 25 graus Celsius de uma célula de Daniell, na qual a concentração de íons desse cátion, né, que é o zinco mais 2, é 0,1 mol por litro e dos íons cobre é 0,001 mol por litro. Então vamos lá. Olha que interessante. Eu tenho aqui a minha reação, que é do zinco indo para zinco mais 2 e cobre mais 2 indo para cobre 0. Eu sei que a minha constante de equilíbrio seria a concentração dos meus produtos divididos pelos reagentes. Ah, professor, mas por que não está aqui? Sólidos e líquidos puros não entram na constante de equilíbrio. Isso a gente viu no módulo de equilíbrio químico. Logo, como eu sei que não encontrou equilíbrio, porque ele disse que em dado momento as concentrações, né? Então eu pego aqui a concentração do zinco, a concentração do cobre, e divido e eu tenho o meu quociente reacional. Vou lá para a equação de Nernst, o potencial padrão dessa minha célula é mais 1,1 volts, menos o valor lá da minha constante de Faraday, né? E daqui, ó, o meu RT, né, que é a temperatura, a constante Faraday já saiu, pessoal, desculpa. Aqui, né, que é o meu RT divididos pela constante Faraday, né? Então, constante geral dos gases, temperatura e a constante geral constante Faraday. Esse valor multiplicado e dividido já vai dar esse valor aqui que está aqui, então só para simplificar. Divididos por 2. De onde saiu esse 2? Do número de mols, né? Vezes o logaritmo neperiano de 100. O que eu vou descobrir aqui? Então, aqui que a gente precisa entender e interpretar o que esse resultado nos diz. Ele diz que nessas concentrações entre o cobre e o zinco, né, o meu potencial da minha pilha é diferente do potencial padrão, ou seja, ele é de 1,04. Então, eu consegui determinar o potencial da minha pilha em um dado momento da reação a partir do quociente reacional, levando em consideração o potencial padrão. Então, eu tenho como calcular essas possibilidades a partir da equação de Nernst. Como eu também, se eu descobrir o potencial da minha pilha em um dado momento, sabendo o potencial padrão, eu consigo descobrir qual é o meu Q, ou seja, a concentração em um dado momento, né? Claro que eu vou ter que saber um dos dois valores para descobrir o terceiro. Eletrodo seletivo para íons. O que acontece? Quando eu estou utilizando, né, esses eletrodos, ele consegue determinar a concentração de um determinado íon. Então, a possibilidade hoje de nós termos um equipamento chamado pH-metro é a existência desses eletrodos seletivos. Então, uma aplicação importante para a equação de Nernst é que a medida do pH. A técnica utiliza uma célula com um eletrodo sensível à concentração desses íons, porque se eu tenho o potencial em um determinado momento, padrão, e calculo naquele momento, eu consigo saber as concentrações das espécies, não no equilíbrio, mas naquele dado momento. Então, ó, se eu sei este valor, que é o padrão, e determino esse aqui, utilizando essa expressão, eu consigo calcular isso aqui, ó, que é o meu quociente. Se as espécies, né, uma delas for o H+, que é o que o eletrodo seletivo determina, eu consigo descobrir a concentração dele. Então,
é uma possibilidade. Então, qual é a principal função, né, da equação de Next? É que eu possa calcular o potencial, né, da minha célula em um dado momento, né, a partir do potencial padrão, e também com a existência dos eletrodos seletivos, utilizando a equação de Next, eu consigo utilizar para determinar a medida do pH. Por quê? Porque ele é seletivo para os íons H3 ou mais. Como eu aplico a equação de Next, eu consigo encontrar a concentração daquela solução naquele momento. Bom, o que nós tínhamos falar sobre células galvânicas era isso. A próxima aula a gente entra para encerrar com as células eletrolíticas, que é o contrário da reação, né, das células galvânicas. Por quê? Porque apesar de ser o mesmo tipo de reação, são reações onde o ΔG é positivo, ou seja, a reação ela não é espontânea. Por isso eu preciso de uma corrente elétrica que force a reação ocorrer. Na célula galvânica, ΔG negativo, ela gera corrente elétrica. Na célula eletrolítica, ΔG é positivo e a corrente elétrica faz com que a reação ocorra. Então, até a próxima aula.